Pessoal, muito boa noite a todos. Queria agradecer muito a presença de todos. Mais uma vez, me desculpar pelo fato de estarmos nessa sala, que é a sala de comissões, uma sala bastante acanhada, mas o plenário ele está sendo ocupado. Nós temos uma sessão solene no plenário agora na sequência, e nós temos uma capacidade reduzida na Câmara desde que essa nova legislatura tomou posse, porque nós tínhamos espaços aí que foram ocupados pela assessoria legislativa, pela assessoria jurídica, que é o nosso salão nobre, onde essa reunião aconteceria normalmente, e por isso essa primeira reunião está acontecendo aqui. Mas nas outras reuniões nós vamos cuidar até para que a agenda possa liberar para a gente o plenário, para que a gente possa discutir com um pouco mais de conforto, para que todas as pessoas possam participar. Mas eu peço muito às pessoas que não entraram ainda, nós vamos tentar colocar mais algumas cadeiras, pode ocupar, tem mais lugares aqui na frente, e no decorrer da sessão aqui, dessa reunião, gostaria que todos participassem. Eu quero só cumprimentar as entidades, eu não vou falar o nome de cada pessoa, mas eu vou falar das entidades aqui presentes, o Sinduscom, Associação de Engenharia e Arquitetura de Ribeirão Preto, Secretaria do Planejamento, CEPEX, Painil, Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Pereira Alvim, Indoor, Perplan, Hotel Mercury, Ibis Style, é isso? A letra eu não estou entendendo. Style, Ibis Style, Clear Channel, LBS, Câmara Municipal de Ribeirão Preto, né, são os nossos vereadores aqui, eu vou franquear a palavra a todos os vereadores, Sincovarp chegando agora, ACI, Posto Fiuza, Secretaria da Fazenda, aliás, quero agradecer aqui ao Furquim, que atendeu o nosso chamado também para participar, a Secretaria do Planejamento, Lanchote está por aí também. Muito obrigado aos dois por estarem aqui presentes. Le Privilège e esses, por enquanto, as entidades aqui presentes. Quero agradecer muito a cada uma dessas entidades, porque é discutindo o Consegue, a Maria Silvia e a Cidinha, que estão aqui representando também os Consegues. Então, agradecer a todos. Se alguma entidade não foi citada aqui ainda, o Adriano, do Comercial Futebol Clube, aqui também. Se alguma entidade não foi citada, por favor, nos passe, acho que é importante. E a palavra vai ser franqueada a todas, a todos, e nós vamos conseguir aqui começar a discutir esse projeto de lei, começar a trazer para essa casa algumas discussões, não só com referência ao Cidade Limpa, nós vamos ter outros momentos, essa Câmara começa a ter outros momentos. Semana que vem eu tenho uma outra audiência pública na área de meio ambiente, onde a gente trata sobre as compensações ambientais que deverão ser feitas antes de remoção de árvores na cidade. A gente tem um problema que aconteceu recentemente, mas eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer a presença de todos vocês e reafirmar o nosso compromisso com uma cidade mais limpa. Nesse compromisso de uma cidade mais limpa e mais moderna, que, sobretudo, tenha segurança jurídica para todas as pessoas, que as lacunas jurídicas existentes hoje, elas possam ser supridas e que nós possamos aí criar caminhos para que o judiciário seja desafogado, para que a cidade possa voltar a crescer. Quem quiser investir, invista com segurança. Quem quiser criar mecanismos, eu tenho muitas entidades que nos procuraram por conta do programa Verde Cidade, eu quero dar uma atenção especial a isso também. Não cabe nessa reunião, de maneira alguma, a palavra retrocesso. Não é isso que a gente quer. A gente vê parte da mídia entendendo, da imprensa entendendo o que está acontecendo. Outra parte a gente precisa dialogar e mostrar para eles que nós não queremos retroceder de maneira alguma. Se fosse assim, nós não teríamos hoje aqui a presença de pessoas tão probas, de entidades sérias, de vários segmentos, de várias denominações aqui presentes hoje. Eu acho que isso é importante e é isso que nós queremos. Outra coisa que eu queria deixar tranquilo, muita gente falando que hoje nós resolveríamos todos esses problemas. Não, nós vamos construir, então, uma caminhada, e aí eu conto com todos vocês para que, a partir de hoje, sim,
nós possamos dar encaminhamento a alguma mudança nesse projeto, mas que aconteça de forma salutar. Queria até justificar, ontem a ACI nos solicitou o projeto de lei. O que acontece é o seguinte, o que nós queremos hoje, o projeto que está na casa, o substitutivo do projeto que está na casa, não é o que vai ficar, o que vai ficar é o que vai ser construído aqui. Então não adianta a gente mandar um projeto que não será o projeto aplicado aqui. Então nós vamos começar a construir tudo isso juntos. Importante ressaltar hoje que a lei, ela não é respeitada, muitas vezes, até por entes públicos, por falta de informações. Nós tivemos um período de adequação, principalmente com relação às fachadas, muito grande. Sabemos que houve um desgaste no passado e que nós não queremos hoje mudar nada, retroceder nada, fazer com que as pessoas que tiveram que mudar, investir para isso, tenham qualquer tipo de perda. Não é isso. O que nós queremos é preencher todas as lacunas que nós temos hoje e dar mais segurança jurídica a todos aqui. Também quero abordar nessa audiência pontos como verdicidade, como eu disse para vocês. Hoje a cidade de Ribeirão Preto ela vem suportando algumas custas que ela não consegue mais. A cidade precisa de contar com parceiros, por exemplo, para que nós tenhamos os nossos canteiros, para que nós tenhamos os nossos parques, as nossas praças cuidadas. E hoje a prefeitura não consegue finalizar um projeto de volta a Ribeirão, que é o projeto Verdicidade, onde nós poderíamos ter empresas adotando esses espaços, tirando do poder público, não a responsabilidade, que o poder público continua com essa responsabilidade, mas tirando a incumbência financeira, porque existem pessoas interessadas. Existem muitas empresas que nos procuram na Câmara porque já procuraram a Prefeitura e não conseguem, de uma forma ou de outra, adotar esses espaços. Então, nós queremos debater temas como esses e enfatizar, sobretudo, essa segurança jurídica, até para trazer novos investimentos para a cidade, facilitar o desenvolvimento, geração de emprego, respeitando, sobretudo, o cidadão. Mas o que eu quero deixar mais uma vez registrada, nós não vamos ter retrocessos aqui. E outra coisa, nós não vamos ter, e isso é importante, gente, nós estamos dando oportunidade para todo mundo falar. Nós não queremos criar uma lei de forma unilateral. Conversei com os vereadores, hoje em especial o vereador Orlando, vereador Bertinho e vereadora Glaucia, que está aqui, mas outros vereadores passaram pelo gabinete e disseram, Maraca, é oportuno, nós precisamos de aproveitar esse momento para discutir e não fazer nada de afogadilho. Ninguém quer fazer nada de afogadilho aqui. E eu sei que todos vocês vão contribuir. Todas as entidades aqui presentes, as empresas que vieram, os departamentos públicos principalmente, por isso eu destaco mais uma vez aqui a presença do Furquim, SPPU, o departamento, Furquim? SPPU, mais uma vez a presença do Lanchote, que conhece, esteve no período da elaboração da lei, sabe das necessidades da cidade agora e sabe os atravancos. O Rui também, que é da Secretaria da Fazenda, também aqui presente, tem lidado com essa lei desde o início dela. Enfim, são várias pessoas dos órgãos governamentais e não governamentais. Então, agradeço a todos. Eu vou passar a palavra aos outros vereadores, mas eu queria adiantar para vocês. Nós trouxemos aqui, o doutor Fernando está com algumas fichas que nós vamos entregar para vocês, para que todos possam começar a colaborar. Mas eu queria deixar claro que hoje nós estamos dando um start. E a ideia, até colocar para a deliberação de vocês, a possibilidade de a gente já iniciar com a substituição do projeto de lei que caminha nessa casa, até para ter algo mais moderno que a gente possa construir a muitas mãos aqui. Tá bom? Então, eu quero agradecer muito a presença de todos aqui, dizer que hoje a gente começa a discutir, sem forçar nenhuma barra, sem fazer nada afogadilho, ouvindo todas as partes e construir uma cidade que possa dar segurança jurídica a todos. Tá? Muito obrigado. Passo a palavra para vereador Orlando Pessotti. Vereador Orlando Pessotti começa a falar aqui, daqui a pouquinho eu passo para os outros vereadores, e aí a gente vai franqueando a palavra para vocês também. Eu vou deixar... Fernando, você faz as inscrições, se o pessoal quiser fazer inscrição para falar. O doutor Fernando vai fazendo as inscrições também, não só as entidades, mas algum jurídico dos vereadores aqui que estiver presente, quiser colocar. O vereador Bertinho, ele tem uma colocação, ele conduziu uma CE aqui já nessa casa, então nós vamos poder, de uma forma ou de outra, trazer vários elementos aqui para essa reunião.
Boa noite a todos. Como o Maraca disse, este momento da Câmara é um momento importante, que a Câmara realmente não passa por... essa discussão não é um retrocesso, né, Maraca? Porque eu vejo hoje o que faltou no passado. Uma discussão, uma conversa, uma elaboração de todos os lados para que se possa chegar a um denominador comum. E era isso que não acontecia e não aconteceu com a implantação não só do Cidade Limpa, mas com outras leis que passaram por esta casa. Então, acho muito importante quando a gente se discute de uma forma para entrar num acordo geral com todos. E é isso que essa nova legislatura busca, e é isso que eu busco particularmente. Eu acho que a gente tem que discutir, a gente tem que ouvir todos os lados, ouvir o que acontece com a aplicação desta lei, e estamos aqui justamente para colaborar e para fazer no bom andamento, e, mais uma vez, reafirmando essa palavra, que não é um retrocesso. Nós estamos discutindo a melhor forma para todos. Só isso, boa noite, estou aqui para colaborar. Agradeço, então, ao vereador Orlando. Eu passo a palavra para a vereadora Gláucia Berenice. Boa noite a todas, a todos. Eu estou bem, quase afônica. Mas eu julgo, faço parte da comissão, né? Mas eu julgo importante estar presente aqui. Nós acompanhamos, a lei é de 2012, portanto, tem 5 anos. Eu participei do processo de votação dessa lei. E pensando que se o plano diretor, que é uma das leis mais importantes para o município, tem que passar por revisão de 10 em 10 anos, né? Após 5 anos, essa lei, que foi uma grande inovação, uma mudança drástica na questão de comunicação no nosso município, de mídia exterior. Então, a gente precisa, sim, de fato, de fazer essa revisão, e eu acho que é isso que nós pretendemos estar fazendo. O vereador Bertinho vai poder falar com muito mais até propriedade, né? Muito mais conteúdo, porque ele tem uma comissão de estudo justamente para acompanhar a aplicação da lei. A gente sabe que a lei ela foi dramática em muitos aspectos, né? Muito dramática para os comerciantes, para quem trabalha na área. Então, é um momento da gente corrigir os excessos, mas garantir o que tem de melhor, né? Então, eu acho que esse que é o desafio, esse equilíbrio que se busca em todas as forças, em todos os interesses, as demandas. Eu acho que é esse ponto de equilíbrio que a comissão ela vai buscar, e a Câmara também tem esse compromisso. Obrigada. Vereador Betinho. Boa noite a todos. Como foi dito pelo presidente, o Maraca, nós, no ano passado, tivemos realmente uma comissão de estudo muito preocupada com esse problema da Cidade Limpa. Na ocasião, a comissão era constituída por mim, presidindo, pelos vereadores Jorge Parada, Ricardo Silva, Marcos Papa e o Samuel Zanferdini, que depois pediu o afastamento dessa comissão. E nós continuamos, portanto, aqui nessa comissão ouvimos várias pessoas, inclusive do ex-governo, pessoas que trabalharam na Constituição, na formação dessa lei e aplicação da lei. Então, o objetivo era ver a possibilidade, como que estava sendo aplicado a lei da Cidade Limpa. Nós temos, então, essa comissão, está apenas encerrando o relatório final, e tudo o que nós conseguimos através dessa comissão, eu deixo à disposição para que esse trabalho seja aproveitado e a comparar em relação às pessoas ouvidas também. Obrigado, Maraca. Obrigado ao vereador Bertinho Scandiuzzi, até pela colaboração valiosa que vai ser aqui o que foi apurado na comissão. Mais uma vez agradecendo a presença de todos. Chegaram aqui mais algumas entidades, Conseg Oeste, as duas representantes que nós já citamos aqui, o Sincovarp, o Paulo do Sincovarp aqui, outras entidades que tenham
vindo, se não foram citadas. Ontem eu falei com o Ministério Público por telefone, eles têm contribuições, inclusive, para a nossa proposta, mas ele disse que talvez não teria possibilidade de vir, doutor Edvardes, que eu conversei. Mas ele disse que, oportunamente, ele também quer contribuir com essa discussão. Quero justificar a ausência do vereador Maurício Gasparini, ele está representado aqui pelo Luiz Fernando Souza. Luiz está aqui. Adriana, que representa o vereador Marinho Sampaio. Muito obrigado, Adriana. Moacir Canella, que representa o vereador Paulo Modas. Se tiver algum outro representante de vereador que o vereador não esteja aqui, que eu não citei, por favor, também nos comunique. Tá? Bom, após a fala dos 3 vereadores, nesse sentido da discussão, de reafirmar que ninguém está fazendo nada fechado, nós queremos discutir, ouvir as pessoas, eu gostaria, então, de, partindo dessa premissa, começar partindo das inscrições já feitas, abrir a palavra para que cada um possa se manifestar aqui também. Vocês receberam aí uma folha de propostas, onde vocês podem formatar as propostas de vocês, e nós vamos seguir ouvindo cada um dos segmentos. Eu vou perguntar para o doutor Fernando, inclusive, se já tem alguém inscrito, doutor Fernando. Eu gostaria de pedir um grande favor a todos que forem falar. A hora que pegar o microfone, mesmo já a gente chamando pelo nome, repetir o nome e dizer a entidade que representa, porque nós estamos filmando aqui para a TV Câmara, isso serve para registro, e o Alexandre aqui na ata também é importante para que ele possa anotar. Agradecer o nosso querido Alexandre Assolini, que está aqui com a gente também, da assessoria legislativa, que sempre é muito importante a presença dele aí, e das assessorias de todos os vereadores e da minha assessoria, que se empenhou muito na realização dessa audiência hoje. Então, eu gostaria de convidar a pessoa já nominada pelo doutor Fernando Enzo. É o Enzo? Rodrigo, então. Por favor, Rodrigo, esse microfone. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Queria saudar o presidente da mesa, da comissão. É muito importante que a Câmara tenha essa sensibilidade nessa análise legislativa, porque o ditado é certo: quem não se comunica, se estrumbica. E a comunicação hoje ela é algo fundamental dentro do cenário econômico. A identidade visual de um segmento ela precisa ser bem distinta, né? E eu estou aqui representando os hotéis, não todos, mas a administradora Le Privilege, que estão tendo que retirar sua identidade visual, tá? Em detrimento da lei. E isso tem prejudicado severamente dentro do momento econômico, porque somos empresas geradoras de empregos, porém, quando o turista, o transeunte, vem para o município de Ribeirão Preto, ele busca essa identidade visual dos hotéis. Isso é muito importante para os hotéis. Eu sei que para outros segmentos também será importante, mas, especificamente falando dos hotéis, a lei foi muito severa. E sem contar outras falhas que a gente encontra, falhas jurídicas, que é o duplo grau de jurisdição, que ela não garante, ao recurso, né? Eu estive já conversando com o Rui, tentando a interpelação de um recurso, mas a lei não garante isso. Ela não tem essa sensibilidade, essa abertura, essa flexibilidade. Então, ela foi rígida nesse aspecto. Então, essa sensibilidade da Câmara em analisar esse instrumento legislativo é muito importante e eu acredito que tem que ser rápido. Inclusive, eu falava com alguns representantes, o representante do Executivo e outros mais, que tenho certeza que os hotéis, falam assim, mas e os hotéis que já foram e fizeram essa alteração? Eu tenho certeza que ninguém vai se preocupar em retomar sua identidade visual. Não vai ser ônus para ninguém retomar caso haja. É claro, né, sempre primando, né, pela a não poluição visual. Será importante, sim, termos balizadores, mas também a gente não pode simplesmente falar, agora não pode. Tá? Então, eu até sugeri a eles que, se fosse do interesse do Executivo, dentro desse trâmite legal, que o Executivo suspendesse os processos em trâmite até as discussões finais, para saber se haverá ou não alteração da lei.
que isso não causará insegurança jurídica. Porque se eu tenho agora um processo em trâmite, a multa é pesada, são R$10.000 de multa e ela vai reincidindo. Aí, posteriormente, há uma alteração legislativa e isso me dá a oportunidade de fazer o que eu não era permitido, então isso causaria insegurança jurídica. Se houvesse uma suspensão, uma temporariedade da lei, né, na aplicação da sanção nos processos, isso nos ajudaria até que as nossas discussões avancem. E isso também colocaria ritmo, porque a palavra não pode ser lançada ao vento, né? Nós precisamos, efetivamente, que os segmentos se manifestem, cada um, acho que tem outros hotéis representados, que se eles pudessem se manifestar também neste segmento, porque há uma formação de uma associação dos hotéis que está buscando uma melhora de taxa de ocupação, porque isso se reverte ao município de Ribeirão Preto. Então, nós não podemos fechar os olhos a esse segmento. Então, é isso que eu gostaria de pedir, né? Deixar a proposta, se for do interesse do executivo, que ele suspenda, crie um decreto, a gente precisaria avaliar juridicamente qual seria o instrumento adequado e correto, mas suspendesse a aplicação das sanções processuais até o trâmite final das discussões, se haverá ou não alteração, para manter a segurança jurídica naquilo que será feito, né? Principalmente naquilo que será ou que estará sendo discutido aqui pela comissão. Eu gostaria, até para a gente, é importante que as pessoas falem. Nós vamos, então, agora começar a controlar o tempo também. Vou pedir para alguém da assessoria controlar o tempo, mesmo sendo importante, mas compilar mais isso. E também que a pessoa finalize dentro desse tempo também com... as ideias, elas vão ser também formatadas por escrito, tá? Mas, pelo que eu entendi, vocês têm um problema também na disposição das fachadas, para que as pessoas possam visualizar, Sim, isso? A identidade visual do hotel, eu não posso ter acima de uma determinada metragem... Altura, né? De altura, a inscrição do nome, porque, no caso, é o nome do prédio, ou seja, até o nome do prédio eu tenho que retirar, né, porque a lei não permite. Então, a gente precisaria flexibilizar essa questão. Tá bom, Rodrigo. Então, muito obrigado, Rodrigo. Fernando, quem é na sequência? Adriano Mendes, do Comercial Futebol Clube. Então, convidar Adriano. Pessoal, se quiser fazer uso da palavra, por favor, se pudesse se manifestar para fazer inscrição. Adriano, fica à vontade. Só vou pedir para você, antes de falar o nome completo e a entidade. Boa noite, eu sou Adriano, Comercial Futebol Clube. Dentro da amplitude da lei, que ela merece todo o respeito na sua criação, os clubes sociais de Ribeirão Preto foram prejudicados, porque antigamente ele poderia comercializar a sua fachada nos seus estádios, e com a aprovação da lei, isso ele deixou de arrecadar. Então, eu queria pedir aos novos vereadores que pensam sobre esse assunto dos clubes sociais de Ribeirão Preto. Não só o de futebol, e sim outros clubes também, como o Ipanema, que tem os muros na Via Norte. Outro fato importante que o vereador citou foi a parceria que tinha no Ribeirão Verde. Verde Cidade. Em frente ao comercial tem uma praça. Um balãozinho ali que o pessoal utiliza como estacionamento. E quando tinha esse projeto, estava sempre limpo. E hoje está abandonado. Então deveria se pensar o retorno desse projeto para a cidade. Muito obrigado, então, Adriano. Obrigado pelas disposições. O próximo, doutor Fernando. Eduardo Molina, que representa a CIRP. Eduardo, fica à vontade também. Agradeço ao Eduardo pela presença. E quem quiser fazer mais inscrições, o doutor Fernando está recolhendo as inscrições. A nossa preocupação nesse momento é muito mais de tentar entender o processo, né? Eu não sei como a comissão está pensando em conduzir isso, prazos, se as emendas que vão ser apresentadas pelos demais parlamentares, porque, como foi dito aqui, o processo de implantação da lei foi muito traumático. Teve perda de valor de ponto, tinha gente que tinha feito a fachada recente, teve que desfazer, investir de novo, todo um processo que não é simples, né? E que envolveu
todo um desgaste institucional, econômico, e num período ruim, né? Era uma fase de crise já. E a nossa preocupação hoje é que esse processo seja feito com cautela. Eu sei que há setores que necessitam, são o seu negócio. Quando eu falo cautela, não estou pensando em alongar isso para todo sempre, mas para dar tempo de discutir. O nosso objetivo na CIRP, eu acho que é o que vai ocorrer nas demais entidades empresariais, a gente quer chegar a um modelo final, que a gente consiga entender o que a gente está analisando, já com um debate avançado, e submeter isso aos associados. A gente vai chamar os associados, fazer assembleia, discutir, debater, fazer o contraditório, porque há interesses divergentes entre os sócios, né, para que a gente chegue no final com uma posição conjunta, no caso da CIRP, e eu acho que a gente vai tentar trabalhar para que seja uma solução conjunta do setor empresarial. Tá? E, de preferência, uma solução que contemple os interesses empresariais e os interesses da cidade. Quer dizer, os empresários não estão fora de Ribeirão, eles moram, residem aqui, a nossa vida é aqui, né? A vida dos empresários é aqui. Então, é basicamente isso, um cronograma, prazos e os caminhos para a gente construir isso em conjunto. Excelente, Eduardo. Quero agradecer e gostaria, Eduardo, de deixar você tranquilo quanto a isso, porque nós vamos criar isso juntos e nós precisamos muito da contribuição da CI, dos seus associados, porque foram pessoas que na criação, e como a gente disse, e nós sabemos como a lei foi criada, nós sabemos os interesses e todas essas questões na época, na criação foi muito traumático, principalmente para os comerciantes, né? Nós tínhamos comerciantes que tinham investido há muito pouco tempo na troca de suas fachadas, eles tiveram que fazer essa readequação. Nós temos comerciantes que readequaram, mas, por entender a lei de outra forma, tiveram que modificar novamente. Então, nós não queremos prejudicar ninguém que tenha feito. A ideia não é retroceder, não é liberar, não é nada disso. Mais uma vez, eu acho que é importante deixar claro, não queremos retrocesso, nós queremos avançar, mas criar caminhos para que a cidade também possa preencher essas diferenças jurídicas que foi citada pelo Renato aqui, pelo Rodrigo aqui, essas incertezas, até porque a cidade também demanda de investimentos, nós estamos correndo atrás de empresas para que essas empresas possam ocupar a cidade, possam vir para a cidade. Nós temos um turismo de negócio muito forte ainda em Ribeirão, e eu entendo esse lado dos hotéis, mas nós entendemos também a questão legal, né? A questão legal que tem que ser obedecida. E aí cabe ao Executivo, até vou aproveitar e pedir para os representantes do Executivo levar também essa demanda para a gente iniciar esse debate também com o Executivo aqui. Na próxima reunião, gostaria muito, vou tentar falar pessoalmente com o secretário de Governo para que ele possa participar também, outros secretários que sejam aqui. Hoje nós estamos bem representados, então, como eu já disse, pela Secretaria do Planejamento e Secretaria da Fazenda, Lanchotti e o Furquim. Muito obrigado. Próximo inscrito. Bruno, fica à vontade também, o microfone está aqui. Eu peço para que você se identifique mais uma vez com o nome e a entidade. Tá bom. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Bruno Tucci, eu sou coordenador jurídico da Perplan Empreendimentos. Represento também empreendimentos hoteleiros aqui. Nós somos titulares dos hotéis Mercury e Ibis Styles, que giram sob a bandeira Mercury, administrados pela bandeira Mercury e Ibis. E hoje, contribuindo com o nosso parceiro aqui também, é o seguinte, a nossa lei hoje, a base dela é a lei da Cidade Limpa de São Paulo. Foram suprimidas, principalmente, alguns pontos importantes com relação aos empreendimentos hoteleiros. Em São Paulo? Não, da de Ribeirão. Da de Ribeirão. O artigo 7º, no inciso 11º da Lei de Ribeirão Preto, ela permite a instalação de logos informativos para empreendimentos hoteleiros, não confundindo eles com anúncios. Isso está na lei. Hoteleiros e médicos também. Hoteleiros, médicos, hospitalares, e tem mais um que me falha aqui a memória. Mas ele permite a utilização. E, enfim, a lei de São Paulo define hotel como entidade, como uma... Não é nenhuma... Desculpa.
ela para fins de utilidade pública, principalmente hotel. E como ele tem essa característica de utilidade pública, ela não é equiparada até a propaganda. Possui, inclusive, um anexo que destaca onde a instalação dessas logomarcas, desses hotéis, que, inclusive, são redes internacionais, conhecidas internacionalmente. A lei de Ribeirão possui isso, só que ela não está sendo muito bem aplicada. Outro exemplo, por exemplo, é que o executivo interpreta a lei como que se esses logos pudessem ser instalados na fachada, e ele interpreta a fachada como testada. Testada não é fachada. Eu posso colocar o logo do hotel, o empreendedor pode utilizar as fachadas do seu empreendimento como todas as fachadas, ou seja, o quadrilátero do prédio, tudo é fachada, não é testada. A testada é aquele único que tem de frente para a via pública, aonde possui sua inscrição municipal. Então, não é isso. Então, tem esse outro pênalti. Então, eu acho que só o executivo e com a Câmara também, para a gente conseguir melhorar a legislação de hoje e, sim, utilizar a base de São Paulo, inclusive com esses anexos, que vai permitir muito melhor o desenvolvimento hoteleiro e também que ele tem essa característica de utilidade pública. É isso que eu acho que a PERPLAN pode contribuir com vocês. Obrigado. Obrigado, Bruno, pela contribuição. Não há mais inscritos. Da Secretaria... Rui, fica à vontade. O Rui é da Secretaria da Fazenda, da SPPU. Eu sou o carrasco do município, né? Porque eu faço a fiscalização dessa lei. Então, vejam bem, eu fiscalizo o que está escrito, mais nada que isso, certo? Então, eu não vou dar meu parecer sobre alterações na lei, etc. Não vou mexer com isso, porque o que for definido eu vou aplicar. Eu pedi a palavra porque eu ouvi duas coisas aqui, ou três. Primeiro, o representante da ACI, né, preocupado com as alterações na lei e tal, e realmente deve ficar, porque eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver as fotos do antes e o depois, é uma coisa absurda a alteração que ocorreu. Bom, então, o pessoal que realmente fez as alterações e tal não pode ser, de maneira nenhuma, prejudicado. Sim. Muito bem, esse é um ponto. Segundo ponto, eu ouvi falar do programa Verde Cidade, que acabaram com o Verde Cidade, não tem condição de fazer propaganda, isso aqui. Não é isso. Quando a lei Cidade Limpa foi implantada, o Verde Cidade já tinha vencido há mais de 7 ou 8 anos. Então, eu, como fiscal, arranquei tudo quanto é placa de Verde Cidade que tinha na cidade, certo? Bom, aí foi feito o decreto 390, né, nós discutimos com o meio ambiente e tal, para poder regulamentar essa situação novamente. Por quê? Porque todos os contratos estavam vencidos e etc., então não poderia ficar lá da maneira que estava. Correto? Então, foi feito um decreto para disciplinar o Verde Cidade, aonde o empresário que tem interesse, né, de cuidar de uma área pública, lá faz um projeto de paisagismo, lá, como que ele vai, o que ele vai plantar, como vai ser o projeto dele lá, e, em troca, ele vai fazer a publicidade dele lá na área que ele está cuidando. Muito bem. E isso tem um regramento lá, é uma distância, parece que é 100 metros uma placa da outra, a plaquinha tem que ser padronizada e etc. Certo? Então, a questão do Verde Cidade não mudou nada, é só o empresário ir lá e, no Secretaria do Meio Ambiente, fazer um contrato com o poder público. Rui, eu desafio qualquer empresário a ir lá na Secretaria do Meio Ambiente e conseguir hoje, porque o que eles alegam é que não existe essa possibilidade por conta da lei. Não. Existe o decreto 390. Não, eu estou falando que você falou, é só ir lá, não é, Rui. Infelizmente não é. Não. Nós estamos vendo a cidade, o caos que está. Deixa eu explicar. Quando foi feito esse decreto, eu preferia até que fosse administrado por nós. Deixa que a gente faz, né? Mas
Não foi isso que aconteceu, né? Então, antigamente era administrado por outra secretaria, e aí foi para... Bom, eu não vou discutir isso, certo? Está lá no decreto. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Eu não sei o que está acontecendo com esse decreto, mas ele existe, certo? Muito bem. A outra coisa que eu ouvi aqui foi a respeito dos anúncios de hotéis e tal. Isso é uma coisa que a gente debate muito lá. A lei colocou da seguinte forma: não é considerado anúncio o anúncio do hospital, do hotel, desde que esteja na fachada. Nós não estamos confundindo testada com fachada. O anúncio que está na fachada não é considerado anúncio. Ele pode ser maior, ele pode ser da medida que ele quiser, colocar lá, desde que esteja na fachada. Só não pode ser acima de 6 metros de altura, não avançar o alinhamento predial, todos os regramentos de instalação de anúncio. O que está acontecendo? A lei, ela limitou todo o espaço aéreo da cidade. Então, o espaço aéreo da cidade está limitado até 6 metros de altura. Não é? Então, o que está se confundindo é isso que na lei diz que não é anúncio, desde que esteja na faixa... A lei fala, acima de 10 metros de testada, o anúncio tem que ter 4 metros quadrados. Muito bem. Mas o hotel, ninguém se preocupa se tem 10, 5, 8. Por quê? Porque ela diz que não é considerado anúncio. Mesma coisa com o hospital. Só que o espaço de instalação, ele está limitado. Ele está limitado em 6 metros. Em São Paulo é 5. Aqui tem 1 metrinho a mais ainda, né? Em São Paulo é 5. Eu recebi lá um processo, lá esses dias aí, algumas fotos. O pessoal está só avisando do tempo, viu, Rui? A gente estava dando... Não, eu estou acabando. Algumas fotos lá de hotéis lá em São Paulo, que lá pode, aqui não pode. Não é assim. Lá também não pode. Ô, Rui, fala mais perto da boca. Eu tive o cuidado de ver a lei lá de São Paulo, porque a nossa foi importada de lá, quase na íntegra, mudou alguma coisinha. Mas lá também não pode, quer dizer, eu tenho culpa se o fiscal lá não está fazendo o trabalho, eu estou fazendo aqui, entendeu? Mas lá também tem o limite, certo? Então, é só esses pontos que eu queria colocar, para não gerar polêmica, você entendeu? Agora, quanto à alteração da lei, pode fazer a alteração que quiser. A minha função é fiscalizar. Tá? Obrigado, eu quero agradecer o Rui. Só para esclarecer o ponto do Verde Cidade, que é uma questão que nos norteou, vendo a lei aqui parada, a trazer a discussão. Foi uma das coisas que nos motivou a trazer a discussão. Hoje, eu desafio a qualquer empresa aqui a ir lá e resolver esse problema com essa facilidade. Não existe essa facilidade. Tanto que nós vemos que as nossas áreas não estão adotadas. E também, dependendo dos critérios hoje existentes, não vai haver o interesse na adoção dessas áreas. Então, o que eu quero dizer é que hoje o Cidade Limpa inviabiliza o Verde Cidade. Tá? No restante, manifestações abertas aqui. Alguém inscrito? Fernando Junqueira, do Sinduscom. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Maraca, Berenice, Bertinho, Orlando, a todos. Seguinte, esse negócio do Cidade Limpa, a gente tem passado um momento aí difícil para as empresas que se comprometeram a fazer hotéis, hospitais na cidade de Ribeirão Preto, em termos de fachada. Então, isso daí tem acontecido um problema grave para nós, porque a gente tinha um projeto pré-definido com os investidores. E hoje, o que a gente tem que pensar? Que hotel e hospitais são uma referência para a cidade. E isso, infelizmente, mudou. Então, esse assunto, acho que nós temos que colocar em prática, tentar pensar melhor sobre esse assunto e tentar viabilizar essas mudanças. Por exemplo, eu chego em Ribeirão Preto, no anel viário, pego lá a Unimed, tem lá uma placa, Unimed, um hospital. Eu tenho que tirar aquilo lá também.
Tem que tirar o logotipo da Unimed. E isso acontece com os hotéis e outros empreendimentos na nossa cidade. Então, eu acho que nós temos que, como setor, nós temos que repensar com o pensamento de todos os vereadores, do cidadão da cidade, e a gente dar uma pensada melhor nesse assunto. Agora, passando para o Verde Cidade, eu fiquei com o projeto do Verde Cidade por 12 anos no Alto da Fiuza. E nós nunca tivemos uma contrapartida. Então, chegou essa crise, a empresa teve que cortar custo. Então, ela ficou ainda com uma área na cidade, que é uma área bonita, no Alto da Fiuza, e também estava tomando conta na zona oeste, leste e norte. A gente teve que parar com todos esses investimentos, porque contrapartida não tinha, só custo, e isso daí inviabilizou para a gente. Aí, o que aconteceu? Esses lugares está cheio de mato. Então, por exemplo, eu cuidei 12 anos da região ali, de todo o complexo ali do alto da cidade, na região da Fiuza, onde nós fizemos os nossos empreendimentos. Aquilo ali, hoje, corta o coração, apesar que a gente está lutando em praças, etc., para viabilizar que empresários tomem conta. Só se houver uma contrapartida por parte da Prefeitura, da Secretaria da Fazenda, etc., eu acho que a gente vai conseguir viabilizar esse programa novamente. Tá bom? É isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Próximo é o Lanchotti, da Secretaria de Planejamento. Pedir para todos observarem aí os 2 minutos, que é lógico, nós não é que vai dar 2 minutos, nós vamos cortar o microfone, não, mas a gente vai pedir para concluir logo após os 2 minutos. Se precisar de mais, Lanchotti, você pede aí. Bom, boa noite a todos os vereadores que já nos conhecemos já há um bom tempo, a todos vocês, muitos aqui eu já conheço de longa batalha. Eu fiz parte da comissão que trabalhou na produção dessa lei, né, lá atrás, acompanhei as discussões, fui com o grupo para São Paulo, nós tivemos um treinamento com o pessoal de São Paulo, explicando como é que era feito a legislação, como era cobrado, como era fiscalizado, como é que era multado, né, situações até muito mais radicais. Eles chegavam a multar esses papéis lambe-lambe de poste, o fiscal pegava o telefone que estava no poste, entrava em contato, chegava lá e multava a pessoa porque colocou a placa. Foi a situação que eles nos colocaram, né, e a gente tentou trazer isso para Ribeirão Preto. Como foi bem colocado aqui, para alguns que me antecederam, é inegável nós andarmos na cidade e vemos que a cidade está mais bonita. Quando nós começamos a fazer o estudo, sempre havia um discurso muito grande de que os outdoors eram os grandes vilões. Tá? E a hora que nós fizemos os estudos, fomos ver que, na verdade, não eram só eles. Nós tínhamos, na verdade, uma quantidade de informativos e publicitários na própria fachada que estavam, né, trazendo uma informação exagerada. E essa informação exagerada provocava um impacto visual. Chegamos a fazer estudos e testes com várias pessoas. Então, na verdade, houve todo um estudo técnico para chegarmos a essa conclusão de que algo deveria ser feito. E esse estudo foi feito em 95, porque o primeiro projeto de lei que nós encaminhamos à Câmara foi em 96, chamado Lei do Mobiliário Urbano, cujo capítulo 1 falava dos anúncios. Tá? Essa lei não prosperou, como todos vocês sabem, porque era uma lei complementar ao plano diretor. Muitos anos depois, com a criação da Lei Cidade Limpa em São Paulo e o sucesso que ela teve, né, o vereador, à época, trouxe essa lei para Ribeirão Preto. E ela tratou apenas dos anúncios, ela tratou apenas de um capítulo da Lei do Mobiliário Urbano. Nós estamos, hoje, discutindo a revisão do plano diretor. E dentro do plano diretor, nós temos um conjunto de legislações que compõem todo o futuro da cidade, toda a estruturação física, urbana e da paisagem da cidade. E lá se coloca a obrigatoriedade das leis complementares que deverão ser revistas, refeitas ou feitas. E a primeira delas, tá, que tem 1 ano para ficar pronta após o plano diretor, é a Lei do Mobiliário Urbano, trazendo para dentro dela o capítulo anúncios. Por que isso? Porque, na verdade, o que nós chamamos hoje de Lei de Cidade Limpa
é uma lei de ordenamento da paisagem urbana. Criou-se esse apelido Cidade Limpa como se a cidade fosse suja. Na verdade, nós estamos querendo ordenar a paisagem urbana para que todo mundo possa ser visto. Nós tínhamos situações de lojistas que, um brigando com o seu vizinho, criavam elementos maiores e atrapalhando uns aos outros. Tá? Essa intenção era organizar a situação. Dentro dessa organização, houve, sim, uma preocupação muito grande, como o Bruno falou, que está correto. Naquele momento, a intenção do legislador era privilegiar a identificação rápida, hotéis e hospitais, por conta de, não só uma questão de utilidade pública, mas porque eram equipamentos principalmente utilizados ou na emergência, ou por quem é de fora. Porque qualquer outra atividade que aconteceria em Ribeirão Preto, para o ribeirão pretano, aos poucos se conhecia. Mas o hotel é principalmente utilizado para quem vem de fora. Então, essa era uma preocupação. E houve, sim, né, uma grande confusão na hora que a lei foi feita. Eu acompanhei essa história. Alguns artigos foram, na verdade, retirados, adequados, e aí criou-se, né, uma grande confusão. Então, quando o Rui fala que segue a lei, está certo, ele segue a lei, porque saiu aquela situação. Mas não era a intenção inicial do legislador. A intenção era tentar identificar de forma rápida essas duas situações. Para a realização dessa Cidade Limpa, nós fizemos... Né, só interromper um segundo. Oi. Eu vou liberar já deu os 2 minutos, mas eu vou liberar porque está falando representando a Secretaria do Planejamento também, tem conhecimento, é bom que nós vamos entendendo isso, tá? Tentando fazer um histórico da situação, né? A preocupação do Molina está correta. Tá? Temos que ter prazo, que é o que nós estamos tentando fazer com o plano diretor, prazo, métodos, como é que se faz a discussão, abrir amplamente a discussão, porque essa lei, nós tivemos uma reunião em todas as centrais da ACI, nós fomos nos bairros da ACI apresentar, a primeira reunião foi no Sincovarp, foi o primeiro que nos chamou, entendeu? Fomos várias vezes na IARP, tá? E participamos em várias discussões, e abrimos discussões, tanto na Câmara como lá no Palácio. Então, assim, houve muita discussão, mas era uma matéria nova, pouca gente tinha até o que contribuir. Havia uma grande preocupação, o que isso iria representar. Imaginava-se que iriam se criar muitos desempregos, o que ia acontecer. E os comerciantes acabaram sendo os principais prejudicados, porque tiveram que se adequar, e eles, como estavam com elementos muito grandes, muito maiores do que a lei, tá, tiveram que se adequar, e se adequaram. Né? A gente percebe, e o nosso exemplo mais simbólico foi o Shopping Santa Úrsula. Porque por conta daquela quadra não ter 100 metros, tá? Porque se tivesse 100 metros, ele passaria uma dimensão. Ele tinha 96 metros. E ele teve que retirar o elemento publicitário que ele tinha colocado há 1 mês e meio. E retirou. Se adequou, gastou, refez a situação para que pudesse o quê? Atender o que a legislação colocada. E ele e muitos outros. Então, sim, a minha grande preocupação, quando eu soube dessa modificação e o material que me apresentaram logo que eu cheguei aqui, o que seria a matéria da discussão, eu percebo que a lei tem sim que ser revista. Como disse a Glaucia, está correto. A cidade é viva, ela é dinâmica, temos que acompanhar esse dinamismo. Tá? A grande preocupação é que, se isso não for feito com cautela, a gente está cobrindo o santo, mas descobrindo o pé do santo. Né? E a gente percebe que, do assunto que eu estou vendo que surgiu até agora, não surgiu o assunto da pauta que me entregaram, do assunto que seria das propostas. As propostas que foram apresentadas para a discussão, eu não sei aquilo onde é que vai, que aquilo se é substitutivo ou não, mas aquela pauta fala de uma parte da publicidade, mas aqui se levantou outras partes, não se levantou a questão. Por quê? Porque temos muito mais do que discutir. A publicidade, ela precisa ser trabalhada para trazer benefício à sociedade. Todo mundo pode se beneficiar. Por exemplo, as parcerias que não estão exploradas. Podemos, sim, permitir, porque é o que São Paulo está fazendo agora, liberando a publicidade em prol da sociedade e trazendo uma contrapartida, na colocação do quê? De mobiliário urbano. Por isso, o que a gente gostaria, entendeu, é que essa pauta fosse discutida, exaustivamente discutida, porém, não fosse mais Cidade Limpa. Que a gente pudesse trazer essa pauta para dentro do mobiliário urbano, porque aí sim podemos ter o capítulo da parceria e fazermos as contrapartidas e trazermos benefícios para a sociedade. É isso que nós queremos. Queremos uma cidade melhor?
todos nós queremos. Não queremos, em hipótese alguma, entendeu, limitar nenhum ramo de atividade, queremos incentivar, mas de forma organizada. Então, acho que isso que a gente pode fazer. Assim como a parceria do Verde Cidade pode acontecer para as praças, nós podemos fazer parceria com patrimônio histórico, podemos fazer parceria com as placas com nomes de rua, que hoje é um desespero andar nessa cidade, e nós não conseguimos fazer por conta da parceria. Estamos com o projeto, precisamos da parceria, mas se for liberado situações agora, eu não tenho a contrapartida, que foi o que São Paulo fez. São Paulo tirou todo o excesso e disse, agora eu vou regulamentar para o bem da sociedade, isso pode, na contrapartida tal. É isso que a gente acha que tem que ser feito. Então, a discussão é válida, deve acontecer em várias instâncias, mas eu traria essa discussão para a lei do mobiliário urbano, para que a gente possa ter o plano diretor e fazer a sequência do que deve ser feito. Porém, eu acho que a preocupação dos hotéis é uma questão de interpretação, e talvez uma instrução normativa possa fazer essa interpretação, porque isso foi a intenção do legislador naquela época, os hospitais e os hotéis. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Depois dessa fala, se você esqueceu, você vai até ter mais tempo para terminar aí, porque você conseguiu compilar o que todo mundo estava querendo ouvir. Mas eu acho que é isso. Olha, o Poder Executivo está a favor das discussões. Falei hoje com o meu secretário, né? Eu estou de férias, fui chamado para poder vir aqui nessa discussão. Mas qual era a intenção? A intenção é: o governo entende a necessidade da discussão desta e de todas as outras leis, porém, obedecemos a sequência para que a gente não vista, né, a calça antes da cueca. Eu acho que isso é importante, a gente ter essa preocupação de que momentos que deve acontecer, porque o plano diretor pode me criar a possibilidade da parceria, e eu criando isso como uma política pública da paisagem urbana, aí sim eu consigo, na lei do mobiliário urbano, descrever como é que vai ser essa parceria. Podemos, sim, ampliar pontos de publicidade, o pessoal dos outdoors, o pessoal dos megalites. Isso pode, sim, ser estudado. Foram retirados e não se teve a discussão da inserção, porque não avançou. Então, em nenhum momento a gente quer acabar com essa área de... eu acho que é importante, Lanchotti, o que você disse, porque, mais uma vez, nós vamos usar a palavra de que ninguém quer o retrocesso. Nós não queremos mais aquela poluição na cidade, mas o que a gente quer é trazer essa certeza jurídica, é caminhar aonde pode ser caminhado, né, e trazer para a cidade esses benefícios de contrapartidas que podem ser muitos nesse momento. Tá? Então, assim, o que eu trago é, na palavra do governo, sim, há a intenção, sim, de rever, ninguém está querendo estacionar e nem vamos impedir que isso aconteça, mas seria de bom tom que a gente trouxesse a discussão de uma forma madura, concisa, na lei do mobiliário urbano, que é onde deve estar essa peça. Muito obrigado, Lanchotti. Eu queria mais uma vez agradecer. O Lanchotti já tem contribuído com a gente em outras comissões. Nós temos uma comissão aqui que nós tratamos a construção de um centro administrativo aqui na cidade de Ribeirão Preto. É uma das bandeiras que eu tenho defendido desde o começo da nossa legislatura. E o Lanchotti saiu um dia de São Paulo, meio-dia, para falar na nossa comissão, 3h30 da tarde, Lanchotti. Então, eu agradeço muito esse seu esforço. Hoje você de férias, vindo aqui para contribuir, e foi uma bela contribuição aqui. Muito obrigado mesmo. Vereador Orlando Pessotti. Eu só quero fazer uma colocação, até mesmo para o Lanchotti na época. Foi mais um projeto que faltou coragem do Executivo e jogou para o Legislativo. Foi isso que aconteceu na época. Que a senhora ex-prefeita Darcy Vera não teve a coragem de se aplicar um projeto desse e jogou para um vereador que ferrou o vereador. É isso que aconteceu, para falar bem a linguagem popular e política. Não é? E, consequentemente, isso, faltou o diálogo que está tendo agora, na época que foi se implantado o projeto Cidade Limpa, e goela abaixo do comerciante, goela abaixo do empresário que gera emprego, goela abaixo de todo mundo, sem dizer, olha, vamos discutir, vamos fazer. Mas então... Deixa eu te interromper, Orlando. Só convidar o vereador Marmita para tomar lugar aqui. Faz tempo, Marmita está ali, eu no afã de passar por Orlando. Vereador, fica à vontade. Eu vi que o vereador Renato Zucoloto também já passou por aqui. Por favor, se tiver outro vereador ou representante, o presidente Rodrigo Simões também, pede para ele já ficar à vontade de entrar. Desculpa, viu, Orlando? Tá, joia. Presidente Rodrigo Simões, muito obrigado, viu? Obrigado pela presença aí também.
Boa noite. Eu quero até corroborar e agradecer as palavras do Rodrigo, que me disse, Maraca, nós vamos discutir tudo que vier para casa, mas vamos discutir, e em cima do que o Lanchotti falou, vamos discutir, trazer ideias, ouvir a todos, e nada será feito de afogadilho. Fernando. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Então, Lanchotti, primeiro, parabéns pelo trabalho que faz, mas faltou, bem isso, coragem da ex-prefeita Darcy Vera em aprovar um projeto desse e colocou para um outro vereador que, literalmente, desculpe o perdão da palavra, se ferrou com esse projeto porque não ouviu absolutamente ninguém. Que deveria ser ouvido, ouvir a população e ouvir aqueles que seriam prejudicados. Porque eu conheço empresários que tinham, há um mês antes de se aplicar o projeto, que foi aplicado em 90 dias, que todo mundo tinha que retirar as fachadas, urgente. Foi numa urgência que parecia que, se não fizesse isso, a cidade ia parar. E tinha empresários, e eu conheço vários, e posso apontar vários aqui, que tinha gastado aí em torno de 40, 30 mil reais, teve que, definitivamente, em torno de 15 dias, fazer um outro investimento, um outro gasto gigantesco para mudar as suas fachadas. Não que o projeto, realmente o projeto é muito bom, o projeto é muito bonito, só que faltou essa discussão, faltou essa interpretação e esse diálogo, porque muitos, Bertinho, muitos ficaram prejudicados e, na época, tiveram que fazer demissões por causa desse problema absurdo. Até empresas que tinham, na Maurílio Biagi, que tinham feito a logo da empresa da teve um custo gigantesco para fazer essa retirada e sem nenhuma contrapartida da prefeitura. E é isso que, na época, eu também discuti. Falei, não vai existir nenhuma contrapartida sobre isso. E esses empresários pagavam uma taxa de publicidade. Não sei se vocês sabem disso. Pagavam uma taxa de publicidade. E aí, quando foi retirado isso, e aí? E os anos atrás que pagaram essa taxa de publicidade? A lei não falava nada disso. O executivo também não se importou com isso. Esse dinheiro foi para quem? Ficou para quem? Investiu para quem? Quem que fez? Então, quer dizer, teve muitos erros aí em cima da atuação desse projeto. E aí, algumas empresas usam alguns artifícios para ter vantagem em cima da lei Cidade Limpa. Então, isso que às vezes confunde muito o empresário e os donos de comércio. Hoje tem uma grande loja na rotatória Mincalil ali, que ela afastou um pouco mais para dentro da loja e ela fez uma fachada, como tinha outra, que era a Telha Norte, que fez um recuo, aí podia. Então, quer dizer, algumas coisas que a gente precisa conversar e entender mais sobre essa questão da Cidade Limpa. Então, essa é a minha contribuição. Muito obrigado, Orlando, mais uma vez. Eu já vou passar a palavra para o próximo aqui, mais uma vez agradecer ao vereador Marmita, pedir desculpas aí por não ter chamado antes. O próximo inscrito é eu não sei se eu vou falar o nome certo, Objamerson. É isso? Objamerson. Por favor, Objamerson. Santos, que é da empresa CSA. Quem mais quiser se inscrever, o doutor Fernando está ali pegando as inscrições, está passando via WhatsApp aqui, a gente está aproveitando essa modernidade, né? Então, o Objamerson tem a palavra por 2 minutos. Eu peço para que você se identifique mais uma vez e, na sequência, o Júlio Ponton. Boa noite a todos. Meu nome é Objamerson e nós temos um comércio no Planalto Verde. Antes, eu queria perguntar aqui quem que é microempreendedor individual, ou ME aqui. Tem alguém? Duas pessoas, 3 pessoas. Eu quero manifestar aqui o quanto nós somos prejudicados, principalmente nós, isso aqui, né? Diante dos maiores, tá? E diante de todas as outras associações maiores, porque nós, quando recebemos a notificação para retirar, as nossas vendas caíram, tá? E a gente que é pequeno, a gente quer crescer, né? Gerar empregos e ajudar Ribeirão, Estado, Brasil crescer, certo? E outra coisa também, agora a gente já está querendo abrir uma segunda loja, uma segunda unidade, só que em outro ramo. Como que a gente vai divulgar isso, que nós estamos começando a nova unidade, com novos serviços, novos produtos? Então, tem vizinho da rua de trás que vai lá, de vez em quando aparece um e fala, nossa, eu moro aqui na rua de trás e não sabia que vocês estavam aqui, que vocês ofereciam esse serviço ou tinham esse produto. Como que a gente vai divulgar? Né? Então, isso prejudicou e muito a gente, muito. Ao ponto de eu me sentir tão prejudicado, sem exagero nenhum,
que ter que um dia imaginar de fechar as portas. Aí fica eu, minha irmã, meu cunhado desempregado e teremos que entregar currículo. O senhor riu porque é verdade, não é? Tá vendo? É uma realidade. Então, nós nos sentimos muito prejudicados. Creio, sim, que tem que ter a lei Cidade Limpa e temos que ter o nosso visual bonito e tudo, mas tem muita sujeira que prejudica toda Ribeirão, todas as classes. E eu acho que nós precisávamos mudar, flexionar mais, né? Flexibilizar mais. Com dois plotters, 2 banners em frente à loja, um banner, o que fosse, só para anunciar. Entende? Qual que é a ideia dessa lei? É barrar tudo? É fazer o empreendedor diminuir e não conseguir mais crescer? Ou é, de fato, ajudar a cidade a ficar mais bonita, menos poluída? Qual que é a intenção, a real intenção dessa lei? Porque, se formos encontrar a real intenção, a gente vai encontrar soluções melhores e ajudar, de fato, o empreendedor a crescer, virar um ME. Entende? Essa é a minha opinião. Então, talvez, eu acho que eu vim até representar isso, porque aqui só temos 3, não dá nem para começar a conversar sobre isso e se defender. Jamerson, eu agradeço, muito obrigado. Foi boa a sua colocação. E é bom saber que nós temos representantes de microempresas aqui, pessoas que têm essa contribuição também. O Jorge está aqui, ele vende frango, né, Jorge? Também é uma microempresa, tem essa questão. Maria Silvia também, eu não sei qual é o seu ramo, Maria Silvia? Venda de gás. Então, são empresas pequenas que também vieram dar uma contribuição aqui. Nós vamos ouvir a todos. O Júlio... Pode sim. Vereadora Gláucia. Eu até fiquei muito feliz com a tua fala, né? Eu falei, vou ter que interromper. Na verdade, a audiência é para ouvir, né? Os vereadores vêm aqui para ouvir a população. E eu recebi aqui um WhatsApp de uma amiga, justamente do ramo de alimentação, um pequeno comércio, né, que foi notificada e teve que tirar um anúncio. Eu falei, Cláudia, como é que eu vou vender minha coisa? As pessoas vão saber que eu faço refeição aqui se eu não posso anunciar, né? Então, eu queria muito que essa voz fosse ouvida aqui, né? Então, foi muito boa a sua colocação, porque tem um lado do grande empreendedor e tem um lado pequeno, né? Que se não é falado aqui, realmente passa despercebido. Então, obrigada pela sua colaboração. Obrigado mais uma vez, Jamerson. O próximo é o Júlio Ponton, então, representando a ONG Mais Cidadania. Oi, boa noite. Meu nome é Júlio, né? Eu sou contador, sou presidente também da ONG Mais Cidadania, mas eu vim falar mais sobre os microempresários mesmo, né? O Jamerson, que estava ali, vai bem de encontro ao que ele falou. Eu sou contador ali na Luiz Barreto, em frente à Praça Rômulo Morandi, perto do Rangel, do Carioca. E o que acontece, como o fiscal tinha falado, é quem cria as leis, às vezes, não sabe o que acontece na prática. E o fiscal tem que ir lá e cumprir a obrigação dele, que é cumprir o que está escrito. O que está escrito, ele tem que ir lá e trabalhar. Só que o que aconteceu, de fato, é que os pequenos empresários eles tiveram que tirar a fachada, e 80% dos meus clientes são microempresários, empresa de pequeno porte, e simplesmente não conseguiram colocar outra fachada. Então, você passa lá na Avenida da Saudade, você vê inúmeros estabelecimentos sem fachada, né, e fica até feio, porque a fachada estava lá há 20 anos, aí eles tiram, ainda está tudo sujo. Então, assim, a lei é cidade limpa. Isso, porque a pessoa passa lá e não enxerga o estabelecimento. Então, a lei, que é cidade limpa, acabou deixando ela mais feia ainda. E o que deveria ser feito na prática era ordenar as formas de anúncio e conter os exageros, né, igual o exemplo que outra pessoa deu. Eu acho que ele quis dizer em 2 óticas que tinha na Avenida Independência, que era de eu acho que era sogro e genro, e cada um colocava o outdoor cada vez maior e atrapalhava os outros estabelecimentos. Então, assim, quem tinha dinheiro conseguia investir. Quem não tinha acabou ou fechando ou ficando muito prejudicado.
E a lei do Verde Cidade, eu acho que ela tem que ser colocada em prática. A Praça Rômulo Morandi, onde eu resido há 30 anos, o estado que ela se encontra hoje é vergonhoso. Eu passo lá todo dia, eu atravesso a praça, o mato, cada dia que eu passo lá, tá mais alto, e o pior é que eles jogam entulho. Então, se todos os empresários que estão ali em volta pudessem anunciar e cuidar da praça, ia ficar muito melhor de se transitar por lá. Uhum. Obrigado pela contribuição. Obrigado. Muito obrigado, então, o Júlio Ponton. Agora eu chamo... Quem quiser se inscrever, gente, o Dr. Fernando está lá fazendo as inscrições, ele tem me passado, Carlos Biasoli representando a sociedade civil. Bom, eu como sou amigo de todos os vereadores aqui, eu vou ocupar 2 minutos de cada um, vou falar 10, tá? Tudo bem? Muitas pessoas que regularam essa lei, depois que regularam e ferraram com os comerciantes, os empresários de Ribeirão Preto, foram para Las Vegas e passear em Nova York, lá na Quinta Avenida, né? E quem sabe eles reclamassem que lá estava poluído, né, Fernando? Lá em Las Vegas, todo mundo vai jogar lá e reclama, né, da poluição, da propaganda lá. A gente não pode falar de uma cidade limpa, regulando a atividade do comércio. Se você entrar por Ribeirão Preto, lá pela Avenida Anhanguera, na hora que você entra na Via Norte, meu Deus, nossa cidade está imunda. A nossa cidade, ela está, e não é culpa do governo atual, eu entendo. Em frente à OAB, tem um mato de 2,5 metros. Em frente à Ordem dos Advogados, tem uma galhada dos 2 lados da rua que está amarela. E nós estamos discutindo agora quem gera emprego nessa cidade pode e não pode. Gente, os postes dessa cidade são todos poluídos de propaganda, de charlatões que vendem horóscopo, traga o seu marido de volta, e nós estamos prejudicando os hotéis de Ribeirão Preto. A pessoa entra em Ribeirão Preto, ela não pode olhar uma fachada do alto. Gente, o Estado tem que cuidar do social, tem que ser... Eu sou partícipe de políticas de esquerda, na educação, trazer pessoas para atividade econômica, recuperar, dar oportunidade. Mas, gente, na economia eu sou totalmente liberal. O Estado não pode atravancar a vida de quem gera emprego. Foi muito bonito o que vocês falaram aqui, mas, na verdade, a Sinduscon não é prejudicada? Os seus filiados? A CI, eu sei que quer debater com calma, que trocaram a fachada, mas, pelo amor, os microempresários aqui, eles estão sendo prejudicados. E o Biasoli não está falando assim, arrebenta, coloca tudo a fachada como era. Mas não podemos falar que a cidade está mais linda, gente? A nossa cidade está horrível. Vamos parar com o auto-engano. Entrem nessa cidade e, de uma maneira, para de olhar da maneira que vocês estão olhando, e entrem. Gente, aquela área preservada, que acho que foi plantada 11 mil mudas, viu, vereador? E a área que também entra lá para o seu pedaço, ali também está abandonada. Gente, tem pocilga, carro roubado, carro queimado, e agora as pessoas estão fazendo uma favela dentro daquela área preservada. Você está falando na área na Via Norte, na entrada ali pelo anel viário. Isso, que eu sempre entro por ali. A Ambiente tinha feito um plantio gigante, realmente hoje está sendo tomada por invasões. 11 mil árvores. Sim. Gente, olha o Parque Carlos Raia. As pessoas não entram no banheiro. A gente precisa parar de querer frear a atividade de quem gera emprego nessa cidade. A nossa cidade está uma cidade reacionária. Eu conclamo as pessoas de bem, as lideranças dessa cidade, para diminuir um pouquinho a palavra proibir. E eu discuti isso, sabe aonde? Na reforma política, vereador Marmita. Eu dizia lá para o pessoal de Brasília que o legislador municipal estava fora da reforma política. Porque a atividade do legislador municipal ela é tão limitada que a maioria das leis dos legisladores tem a palavra proibir. E aqui tudo é proibir.
Vamos trocar a palavra proibir por poder. Vamos parar de achar que todas as pessoas vão... Gente, vamos limpar a cidade como ela deve ser. Só o tempo. Já terminei. Então, a minha fala é nesse sentido. Ribeirão Preto virou uma cidade reacionária, que prejudica os seus empresários, e nós não temos uma visão desenvolvimentista. Nós não temos uma visão de futuro. Nós ficamos discutindo o hoje e tampando o que fez o ontem, e ninguém pensa o futuro dessa cidade, respeitando as lideranças que realmente geram emprego. Muito bem. Para quem chegou agora, gostaria de reafirmar o nosso compromisso de realizarmos essas audiências públicas, discutirmos, e, mais uma vez, nós não estamos pensando em retrocesso de maneira alguma. O que a gente está pensando é no preenchimento dessas lacunas, conversar, dialogar exaustivamente, sem meter o pé pelas mãos aqui, tá? Eduardo pediu a palavra novamente, Eduardo Molina, da CI. Alguém mais querendo falar? Só para a gente já está fazendo. Tá, o Jorge, tá. Fica à vontade, Eduardo. Vou ser rápido, né? No fundo é o seguinte, as entidades empresariais aqui em Ribeirão Preto, elas, no geral, representam os micro e pequenos empreendedores. Você vai pegar os associados do Sincovarp, a imensa maioria são pequenos lojistas, o Sindicato dos Bares e Restaurantes, idem, a CIRP é a mesma coisa. Agora existe um contraditório. Essas entidades elas representam interesses díspares, né, tem todos os setores lá dentro, e elas têm que administrar isso. Existe um processo de gerenciamento, de debate, até se tentar construir um consenso, né? Eu só queria levantar uma preocupação, e é por isso que é necessário refletir, por que o cavalo de pau é perigoso, né? O cavalo de pau pode levar ao capotamento, né? Quando você freia, está acelerado, puxa de uma vez. É que, na mudança, ela fala assim, não, porque prejudicou o pequeno empresário. Eu concordo, né? Mas se você voltar hoje de uma vez, né, da forma como era antes, libera tudo, você prejudicou de novo o pequeno empresário. Porque o cara que tem mais recursos, ele já vai fazer uma bela uma fachada gigante, e aquele que está lá quase quebradinho não vai conseguir fazer nada. Então, quer dizer, você tem que pensar nas diversas repercussões. Há setores diferenciados que precisam ter essa diferença mais analisada, até porque pode ter contrariado a vontade do legislador, quer dizer, havia uma intenção e foi no outro rumo, né? Então, não precisa ser muito tempo, mas precisa dar tempo para debater, para as entidades levarem para dentro e fazer o seu debate com seus associados, para a Associação de Engenharia e Arquitetura levar o debate, o pessoal que tem uma preocupação do patrimônio histórico e cultural fazer o debate e refletir sobre se aquilo está indo no caminho correto ou não. Quer dizer, eu acho que não custa. É melhor fazer... Não sei se o caminho que o Lanchotti propõe talvez fosse o melhor nesse momento, porque ele posterga o debate por um ano, mais ou menos, eu acho, pelo menos um ano e pouco, né, Lanchotti? Até plano diretor e fazer todo o debate ali. Seria uma solução definitiva, mais abrangente, que pode ser um caminho, mas eu acho que a gente tem que refletir e analisar melhor como conduzir isso, se esse é o caminho de levar tão longe o debate, ou talvez fazer algo que resolva as questões mais emergenciais e depois você consolida isso num formato mais definitivo. Eu acho que tem que debater, temos que ter tempo de conversar, e vocês é que vão estar na condição disso. Muito bem. Só um minutinho, Fernando, só para seguir aqui, eu já te passo, tem 2 inscrições. O Jorge Luiz da Frangão e Cia, primeiro, depois a Maria Silvia, eu já passo de volta para o Fernando. Se mais alguém quiser fazer inscrição. Boa noite, pessoal. Eu tenho uma pequena rotisseria ali no Portal do Alto e estou representando não só a mim, mas como alguns comerciantes lá do local. O que está acontecendo? Essa lei é muito bonita, tal, né? Mas para os comerciantes, principalmente os pequenos, não funciona, porque cada um sabe a sua necessidade. Cada um sabe o que ele tem que pôr na porta do estabelecimento, uma propaganda. Se hoje ele comprou um saco de batata a mais, ele precisa pôr lá, hoje a batata está R$1. E o que nós estamos vivendo hoje, senhor fiscal? Um verdadeiro terrorismo por parte da fiscalização. Tá? O que eu estou dizendo é que todo mundo está sentindo. É o verdadeiro terrorismo, porque eles simplesmente chegam,
você está sujeito a uma multa de R$10.000. Isso ele fala para quem vende 3 coxinhas e para quem tem um hotel, que está bem representado pelos meninos. Então, essa lei tem que ser pensada. Entendeu? Tem que ser, sei lá, pensar. Canteiro central, vamos lá, cuidar do canteiro central. E quem tem uma empresa no meio do bairro, que não tem uma praça do seu lado, não vai adiantar o do Portal do Alto fazer uma propaganda na Presidente Vargas. Certo? Só para resumir, gente. Então, tem que ser pensado com mais carinho, tem que ter mais tolerância por parte da fiscalização. Está difícil trabalhar, está difícil gerar emprego, e vocês sabem que 80% do emprego, não só de Ribeirão, mas do Brasil, é criado por pequeno empresário, pelo microempresário. Certo? Então, tem que haver um respeito e uma discussão maior nesse caso. Tá, para poder pôr uma propaganda. Hoje eu comprei uma carga de celular a mais, eu estou em promoção. Agora você põe uma placa, o fiscal chega te querendo multar ali. Quem aguenta pagar multa hoje, gente? Com todos os impostos que nós temos. Tá? É só esse desabafo e se pense nessa ideia com carinho mesmo, porque está precisando. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Jorge. Maria Silvia. Pessoal, nós vamos hoje aqui recolher, depois dessas fichas que nós entregamos, já para começar a compilar essas ideias. Eu recebi alguns comunicados, né, daqui a pouquinho, com contribuições também. Ontem, falando com o promotor, doutor Edivardes, ele falou: Maraca, eu tenho contribuições para modificações, nós vamos receber também. E é o que eu disse, nós estamos com muita cautela criando essa discussão aqui, e nós não vamos causar prejuízo a quem já se adequou, nós não queremos isso, esse não é interesse. Tá bom? Eu vou ser breve aqui, eu vou falar primeiro como microempresária. Eu tenho uma revenda de GLP, e logo que essa lei foi implantada, assim como eu vi alguns relatos de vocês, os fiscais nos procuraram, nós temos 30 dias para nos adequarmos. Eu tinha um totem que eu havia adquirido há menos de um ano, placas grandes, eu me adequei. Tirei todas as placas, tirei o totem, o número do nosso telefone foi suprimido. Hoje em dia, os nossos clientes passam e não tem essa referência. Inclusive, as placas internas, os fiscais nos orientaram que deveriam serem retiradas. Eu defendo esse projeto Cidade Limpa, eu acho excelente, acho que nossa cidade mudou de cara, principalmente as avenidas grandes, como Presidente Vargas, Saudade, Independência. Eu sou a favor, porque a poluição visual aqui dentro de Ribeirão Preto era um escândalo. Tanto é que a gente procurava, às vezes, um comércio na Independência, a gente não achava de tanta placa que tinha, aquelas que chamam de saia, assim, era uma aberração. Eu sou a favor desse projeto, eu defendo esse projeto. Eu acho que tem que haver flexibilização à medida que os problemas vão surgindo, mas tenho também aqui uma reivindicação para fazer. Caso vocês flexibilizem muito, eu quero ser ressarcida. Vocês podem ter certeza disso, e que a prefeitura vai ter que me ressarcir com os totens, com as minhas placas. Eu não sei como isso vai ficar. E outra coisa, eu sou presidente da Associação de Moradores, aliás, eu vim representando aqui 3 bairros. E os comerciantes têm reclamado desse uso do canteiro central de uma forma inadequada. É salão de cabeleireiro anunciando em frente a outro salão de cabeleireiro, comércio de carvão, etc, etc. Eu tenho ligado para o 156, falei agora para o seu Rui, tenho ligado para o 156, fazendo essas denúncias, né? E não tenho tido retorno. Tem placa lá que já tem 4 anos, 5 anos, e até hoje ela se mantém. Então, esse projeto Verde Cidade, eu acho que vem de encontro a isso. Eu acho que é importante. Nós, na prática, já fazemos isso com o nosso canteiro central. Meu marido planta, cuida, capina, e sem ter contrapartida nenhuma. Obrigada. Aliás, você tem um trabalho lá com a associação, que vocês fizeram uma praça inteira ali com com a comunidade mesmo. Pessoal, foi importante essa fala da Maria Silva, que aí me fez lembrar também, por exemplo, de avenidas como a Independência, né? A diferença do que é hoje, do que já foi. Nós não queremos mais aquilo da forma com que era, mas nós queremos discutir aí o que já aconteceu e o que passou, tá? E o que pode vir para agregar em todos os sentidos.
Fernando da Perplan. Pessoal, Sinduscom, algumas pessoas estão pedindo a palavra novamente, tá? Eu tô passando essa palavra, mas eu gostaria de que quem ainda não se manifestou fazer essa inscrição, porque já nós vamos encerrar as inscrições, tá bom? Viu, pessoal? Só para complementar, eu acho que nós temos que adequar essa lei, só. Acho que o Cidade Limpa foi um negócio interessante para Ribeirão Preto. A cidade ficou mais bonita. É só questão de adequar. São itens, nós temos diversos itens aí. Temos que pensar, refletir, todo mundo ir para casa, todas as pessoas que realmente gostam de uma cidade melhor, repensar e somente adequar essa lei. Eu acho que aí dá para a gente ter segurança jurídica, porque aí não vai ter problema de multas, né, que a gente não tem... Está lá, tem que multar R$10 mil, depois você, uma em cima da outra, e a gente é prejudicado. Todos são prejudicados, não é só o setor da construção, da casa de frango, açougueira, são todo mundo prejudicado. Aqui não tem uma lei, não tem uma posição em que, por exemplo, eu tenho um hotel, eu sou multado. Não, só porque eu tenho hotel. Não, todo mundo está levando a mesma tinta do poder público. Então, nós temos que realmente mudar essa lei, adequar a lei e fazer acontecer. E depois vamos para frente. E cada vez melhorando mais. Obrigado. Muito bem. Nós temos agora o Rui, dos Postos Ipiranga, aqui inscrito. Eu gostaria de saber, tem mais algum inscrito? Porque nós vamos encerrar as inscrições. Nenhum, podemos encerrar as inscrições depois do Rui. Mais uma vez dizendo, não é porque você não vai falar hoje que você não vai falar nunca mais. Esse é um começo dessa discussão e é importante, mais até do que falar, deixar as contribuições por escrito também, para que nós possamos fazer essa compilação. Tá? Rui, por favor, então, a palavra está franqueada. Agradecer o André aqui também, André Luiz Rezende, muito obrigado, André. Rui, por favor, fique à vontade. Meu nome é Rui, sou proprietário de postos de gasolina em Ribeirão, e que nós tivemos uma mudança muito grande no começo. Pediram para trocar totem, trocar tudo isso. E eu queria saber por que Ribeirão não quer ficar claro, quer ficar no escuro. Porque é uma cidade escura. Você viaja o mundo inteiro, você vê a cidade tudo iluminada. E Ribeirão é apagada. Uma cidade que não tem, parece que não tem vida. Não tem iluminação. Não tem. Você vai nos Estados Unidos, qualquer outro lugar do mundo, você vai, existe aquela iluminação bonita. E Ribeirão Preto é uma cidade essencialmente agrícola, que tem um potencial muito grande, mas não é mostrada. Não tem nada isso aqui é bonito, isso aqui tem a cidade só, mas não dá vida para a cidade, né? E a gente, com um posto de combustível, ainda conseguiu manter uma testeira iluminada. Mas é difícil, viu? Foi uma briga muito grande para conseguir isso aí. Então, eu gostaria que Ribeirão tivesse mais luz, mais vida. Que eu acho que isso aí diminuiu o tamanho do outdoor. Não estou reclamando do tamanho, mas porque isso, inclusive, para a segurança da população. A cidade mais iluminada tem mais segurança que uma cidade escura que não aparece, né? Só isso que eu pedir. Obrigado, Rui. Obrigado pela contribuição. Espera só um pouquinho aqui. Como eu disse, o pessoal está passando as inscrições para a gente. Não, o Eduardo já falou pela segunda vez. Eduardo, mais alguma manifestação? Não? Pessoal, mais alguém que queira se manifestar? Ninguém. Nós temos algumas deliberações aqui, eu conto com a plenária até por conta dessas deliberações. Eu queria até explicar uma coisa, né? Até para que as pessoas possam entender. Nós queremos algo diferente, algo que possa ser construído a muitas mãos. E esse diferente vem da necessidade de um novo projeto de mudança a ser discutido. Nós não estamos resgatando. Por isso, falo até para a ACI, e nós tivemos uma fala aqui de alguém mais que disse assim, olha, nós queríamos conhecer o projeto. Não tem, isso vai ser construído a partir de agora com a colaboração de todos.
Tá? Lógico que para realizar uma audiência pública, nós só podemos realizar a audiência pública resgatando um projeto que já estava na casa, e eu sou presidente da Comissão de Comunicação, em nome dessa comissão, nós resgatamos esse projeto e estamos começando a discuti-lo. Mas a ideia é que haja, inclusive, eu queria até pedir para o doutor Fernando fazer esse encaminhamento da ideia que o senhor teve aqui, para que a gente possa progredir aqui, criando, através de todas as ideias, construindo uma nova ideia e uma possibilidade de mudança. É isso, doutor Fernando? Fala aqui no microfone. A ideia inicial seria ouvir todos. Óbvio que muitos não puderam comparecer, por isso a necessidade de outras futuras audiências. Mas a gente tem que ter um embasamento. O embasamento foi um projeto da legislatura passada, desarquivado, o qual a gente está discutindo aqui hoje, todas as reivindicações. É importante a entrega dessas fichas, que foram entregues uma a um, para que embasemos um novo projeto de lei na casa. E esse projeto ele vai ser discutido novamente, possivelmente numa audiência pública e futuramente, eventualmente, deliberado no plenário. Ou um substitutivo ao atual, mas acredito que, pela renovação, é interessante agregar todas as reivindicações, e a ata, inclusive, vai estar constando no novo projeto, para que possamos fazer futuras discussões, inclusive no plenário da Câmara, no momento oportuno. Muito obrigado, doutor Fernando. Nós recebemos comunicações aqui, via e-mail a gente não tem ainda as informações das que chegaram até agora, mas, mais uma vez, lembrando, o próprio Ministério Público quer contribuir com os nossos trabalhos. Nós recebemos aqui, eu vou compilar, a ABAP, Associação Brasileira de Agências de Publicidade, ela apoia iniciativas democráticas que preservem a atividade empresarial. Ela acrescenta que o dinamismo da atividade publicitária exige mudanças tecnológicas constantes, assim como novos formatos e plataformas de mídia surgem todos os dias, os nossos clientes e anunciantes precisam delas, não diferente de mídias exteriores. Com isso, apoiamos toda iniciativa que promova uma discussão democrática e vimos que esta é a intenção dessa comissão especial de estudos. Não é uma comissão especial de estudo, é uma comissão permanente que existe e que ela trata assuntos de comunicação. Uma outra, o CPEX de São Paulo, ele também escreve aqui que apoia uma iniciativa legal desde que cumpra todos os passos naturais na elaboração de leis, como a Lei 12.730 de 2012 da cidade de Ribeirão Preto. Porém, desde a sua aprovação no final de 2011, alertamos para alguns pontos localizados no texto onde havia necessidade de ajuste, que ficaram em dissonância das reuniões e acordos firmados em conjunto com as empresas e representantes junto à comissão de estudo à época. A Central de Outdoors, também seccional de São Paulo. Em atenção ao ofício supramencionado, a Central de Outdoors agradece o convite e entende que as alterações propostas visam adequar e aperfeiçoar as diretrizes de mídia exterior na maravilhosa cidade de Ribeirão Preto. Assim sendo, a Central de Outdoors se posiciona favoravelmente a propostas de alteração, bem como designa seu representante, o Sérgio José Silveira, da empresa Unidor. O Sérgio está aqui? Ele esteve aqui? Alguém esteve? Ah, saiu agora. Acabou de cruzar. Aqui é da presença, tem uma ficha. O que acontece? Nós vamos ter que compilar isso, nós vamos precisar de alguns dias para compilar isso e chamar a próxima audiência. Muitos que estiveram aqui, eles preferiram preencher a ficha com mais calma. Nada impede que vocês levem essas fichas, desde que nos tragam novamente, para que, no momento também num prazo razoável, possamos elaborar um novo texto. Tá? Isso, até a próxima, mas a gente teria que deliberar a data, né? Para todos se preencher. É interessante preencher também a lista de presença, para que entremos em contato futuramente, tá? Antes de encerrar, Maraca, só me permite rapidinho, senão eu acabo esquecendo, que vai chegando a idade, a gente vai esquecendo, tem que falar na hora, né? Senão você perde a linha de raciocínio. Só dizer, mais uma vez, que
o que nós estamos fazendo aqui é uma discussão, coisa que faltou, na minha opinião, na gestão passada. E aí, o que me deixa ainda mais feliz é ver aqui representantes do governo e ver que pode-se haver aí, e parece sim, um diálogo daqui para frente. É algo que os vereadores da gestão não estavam, mas não tinha diálogo, né, Bertinho? Não tinha diálogo. E aí, eu digo o seguinte, até para Maria Silvia, né, que gosta do projeto Cidade Limpa. O projeto Cidade Limpa, nós também, eu acho que eu estou falando de mim, falo dos outros vereadores, também gostamos. Mas uma coisa que nós estamos fazendo aqui, e é muito importante, é que talvez o que é muito bom para mim, não é bom para o meu vizinho. Às vezes eu tenho um comércio que vende um único produto. Para mim ele foi muito bom. Mas tem o meu vizinho do lado, é a mesma coisa a convivência de condomínio. Quem mora em condomínio, às vezes, pode explicar melhor do que eu. O vizinho do lado tem 200 produtos e, às vezes, em um dia ele precisa anunciar algo que é mais importante do que quem tem apenas um produto, como se diz o gás. Então, não, sim, eu estou falando assim... Eu estou citando um exemplo. Às vezes eu tenho o gás, a água, tal, mas eu não tenho uma variação de produtos dentro desse meu estabelecimento. Assim como o mercadinho, né, ou o varejão, ou outro estabelecimento, tem a batata daquele dia em promoção, ou tem alguma coisa a mais. Eu acho sim, parabéns pela a sua exposição, o projeto é bom. E nós não estamos aqui, mais uma vez, querendo fazer um retrocesso, e sim um estudo para adequar daqui para frente. Tá? Só para mim encerrar. Eu vou passar para a vereadora Glaucia. Eu queria só antes, Glaucia, o promotor Edivar Ferreira Filho, ele escreve para a gente, como ele havia falado comigo ontem, ele falou, Maraca, eu quero contribuir sim, não sei se vou poder estar presente, então ele escreve um anexo no e-mail, eu gostaria de ler aqui, Promotoria de Justiça Civil de Ribeirão Preto, 24 de maio de 2017, prezado vereador, ao tempo em que cumprimento cordialmente Vossa Senhoria, pelo presente venho parabenizá-lo pela iniciativa da retomada dos debates concernentes ao tema tratado no projeto de lei 1023 de 2015, que discute eventuais aprimoramentos à lei 12.730 de 2012, que é o Cidade Limpa. Venho agradecer o convite para a audiência que ocorrerá nesta quarta-feira, dia 24, às 18 horas na Câmara Municipal. Às 18h30 na Câmara Municipal. O assunto é relevante, de interesse da comunidade, residente e visitante da cidade. Também é caro ao subscritor, é importante para ele também, ele está dizendo, sobretudo por sua recorrência nas rotinas das atribuições. Então, quer dizer, o promotor está dizendo que é recorrente, que demandas, por conta dessas lacunas que nós estamos dizendo, vão parar no judiciário. E ele nos parabeniza por trazer essa discussão. Então, quer dizer, não é inócua a discussão. E, mais uma vez, são discussões. Né? Por tais razões, registro minha disposição em participar das discussões promovidas por essa Casa de Lei, com desiderato único de colaborar. Contudo, em face aos compromissos de agenda dessa semana, reuniões, audiências, inclusive para além do horário de expediente, infelizmente não conseguirei estar nessa primeira audiência pública. Reafirmo, pois, o meu propósito em participar de uma próxima reunião, para o fim de buscá-lo e já solicitando a gentileza de se realizar a comunicação com um pouco mais de antecedência. Nós vamos fazer isso, tá? Avisar com um pouco mais de antecedência. Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Senhoria meus protestos de estima e consideração, Edivar Ferreira Filho, promotor de Justiça. Eu fico muito feliz com a manifestação do promotor, que corrobora o que a gente pensa, a necessidade de algumas adequações. E aqui ele fala que o judiciário tem recebido demandas que poderiam ser supridas se nós melhorássemos aí o dispositivo na lei. E, mais uma vez, com muita cautela nós estamos fazendo isso. Então, eu vou passar para as considerações finais da vereadora Glaucia Berenice. Eu só gostaria de ressaltar que nós estamos discutindo, né, a alteração da lei no projeto 10.023 de 2015, e ele faz, na verdade, alteração somente no artigo 9º, no artigo 17º, A, B e E. Depois ele faz um acréscimo de um outro inciso, um novo caput, é o H, e acrescenta também um artigo no 23. Artigo número 23.
e trata especificamente painéis. Especificamente, é um foco. Então, a lei, né, que está tramitando aqui na casa tem um foco, que é o foco dos painéis. Então, é um segmento específico, né, de mídia exterior. Pelo que a gente conversou aqui, foi muito mais abrangente e tem demandas muito mais abrangentes do que o projeto que veio, né, do Executivo em 2015. Então, é importante, sim, que vocês possam contribuir, trazer, porque, lógico, essa vai ser uma produção de emendas, se for manter, né, ou essa lei que está tramitando da época da Darcy Vera, nós vamos ter que produzir emendas e poder ser vetado pelo prefeito, né? Então, nesse processo, a gente vai ter que discutir qual vai ser o melhor caminho, né? Se nessa produção a gente já pede para o prefeito mandar um projeto substitutivo vindo de lá, para que as emendas depois não sejam vetadas, porque o executivo pode se julgar alijado do processo de discussão, né? Então, tudo isso, só para deixar claro que essa lei que a gente está discutindo hoje, a 1023, é especificamente de anúncios, né? E a gente tem que avançar em muitos aspectos. Eu até quero deixar mais clara a minha posição. A minha posição, eu me abstive na votação de 2012, não senti confortável, achou que faltou muita discussão, a lei ficou omissa em muitos aspectos, eu me abstive nas duas. As emendas também, não votei nas emendas também, porque achei que não contemplava, né, todas as necessidades, não foram esgotadas, né, todas as discussões. Mas eu gosto da lei, aprovo, é visível a transformação na nossa cidade, né? Só que a avaliação, nós estamos num processo de aprimoramento, não de retrocesso, é aprimoramento de uma experiência difícil, traumática para muitos, mas necessária para a cidade. Avançamos na questão do ordenamento da paisagem urbana, mas é momento de aprimoramento. E esse processo, ele, né, muito democrático. Eu acho que quem viveu o passado aqui na Câmara Municipal, vocês podem ter certeza que não vai se repetir, né? Realmente, o comando do vereador Alessandro Maraca, do vereador Pessotti, as contribuições do vereador Bertinho na Comissão Especial de Estudos, com certeza serão trazidas todas essas demandas, né, que a gente costuma dizer. Conflito é importante, né, porque o contraditório, o conflito, as demandas, né, as necessidades, elas são legítimas, e a gente só tem que discutir claramente, né? O que a gente não pode colocar uma emenda, embutir uma emenda, né, de última hora, sem ninguém conhecer o conteúdo. Mas esse processo aqui, transparente, é o mais necessário, é o mais produtivo e é o que pereniza, né, as ações. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Glaucia. Em cima disso que a Glaucia falou, já quero deixar claro que a nossa ideia é realmente ouvir, porque vocês viram, é muito mais abrangente do que esse projeto de lei que existia aqui na casa, ele auferia. Então, nós vamos, com isso, conseguir construir algo muito legal para a cidade, salutar. Vereador Bertinho Scandiuzzi. Vereador Bertinho, eu quero agradecer mais uma vez a contribuição dele. Ele tem uma CE que já faz um bom tempo angariando essas informações, e ele vai também passar essas informações para essa comissão. Nós vamos anexar isso ao processo. Vereador Marmita, quer usar a palavra? Boa noite a todos. Boa noite, Maraca, pela essa iniciativa. É muito importante essa discussão. Cada um tem uma opinião aqui, mas se você for ver, a cidade ficou sem informação, né? Às vezes a gente quer ver o que é aquele lugar, o que tem naquele comércio, a gente não pode ler o que tem. Eu acho que é muito importante mesmo esse estudo, porque muitos comerciantes que ficou lesado, né? Então, o que eu falo aqui, que às vezes, no passado não debateu, né? Mas agora essa atual Câmara, se Deus quiser, a gente vai estar levando aí a cidade limpa mais a sério, porque foi que nem a moradora falou, que a cidade ficou bonita, eu concordo com ela, mas ficou sem informação, né? Ficou vazia. Uma boa noite a todos, é isso que eu tenho que dizer. Obrigado. Então, vereador Marmita, vereador Orlando. Alguém mais?
Então, assim, eu declaro encerrada essa primeira reunião. Nós vamos comunicar a todos os presentes aqui via telefone, quem preencheu da próxima reunião também. Prometo para vocês num local mais adequado aqui nessa casa e peço desculpa pelo local, mas nós justificamos. Possivelmente no plenário com essa lei mais confeccionada também. Muito obrigado a todos, boa noite.